Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Uma colheita custosa. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedroso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu e queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 70 e 30 frutos por ano. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. A felicidade de compreender. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim, eles olham e não veem, ouvem e não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumprem para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração, e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem, seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, e não puderam ouvir. Compreender a palavra nos conflitos. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. Caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz fruto. Um dá 100, outros 70 e outro 30 por um. Um inimigo do reino. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, então, o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e o outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio, e o arranquem em feixes para ser queimados. Depois recolham o trigo no meu celeiro.
a força do reino. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. O reino transforma. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Jesus revela o mistério escondido. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. A dinâmica do reino na história. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos, assim como o joio é recolhido e queimado no fogo. O mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça a decisão pelo reino. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. A consumação do reino. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e escolhem os peixes bons. Vão para os cestos. Os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Um novo sentido para tudo. Vocês compreenderam tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, e assim, todo doutor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como pai de família, que tira do seu baú coisas novas e velhas. Jesus é rejeitado como os profetas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para sua terra. Ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admiradas. Diziam, de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? São mãe e não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí, por causa da falta de fé deles. Se o reino já está aqui, porque existem fracassos e conflitos, Jesus trouxe as sementes do reino, e elas espalharam pelo mundo. Mas assim como Jesus encontrou resistência no meio do seu próprio povo, do mesmo modo pessoas e estruturas continuam impedindo a justiça do reino de se estabelecer entre os homens. Sem dúvida, haverá uma colheita, mas à custa de muitas perdas, isto é, muitos procurarão sufocar as sementes do reino antes que chegue a vitória final. Querer negar e fugir dessas dificuldades para a implantação do reino é não compreender o seu mistério. Os mistérios do reino só serão conhecidos por aqueles que já tiveram acolhido Jesus como o Messias.
os discípulos. Aceitar Jesus como o Messias, mesmo nos seus fracassos, faz compreender as contínuas dificuldades que sofre a implantação do reino do céu. E isso é uma bem-aventurança. Os obstáculos para compreender a palavra do reino, igual ao ensinamento de Jesus, são a alienação, que tira o poder de decisão humana, as perseguições concretas que causam desânimo, as estruturas políticas e econômicas que fascinam e seduzem. A compreensão da palavra do reino se realiza na dramaticidade dos conflitos pessoais e sociais. O Messias já veio, então por que o reino ainda não se instalou definitivamente? Resposta de Jesus: isso não deve à imperfeição natural dos homens, mas a uma sabotagem premeditada, feita por aquele que quer usurpar a autoridade de Deus no mundo. Não cabe aos homens fazer a separação entre bons e maus, pois só Deus pode fazer o julgamento. Por que será que o reino parece não estar se expandindo no mundo? A comunidade dos discípulos parece desaparecer no meio dos homens. Num segundo momento, porém, ela exerce ação transformadora no seio da sociedade. Somente através da pessoa e missão de Jesus é possível compreender o mistério do reino de Deus, escondido na história desde o início do mundo. A explicação da parábola é a alegoria que apresenta a dinâmica do reino na história. Jesus instaurou o reino dentro da história, e esta é feita pela ação de bons e maus. A vinda do reino, porém, entra em luta contra o espírito do mal e conduz os justos à vitória final. A história é tensão contínua voltada para a manifestação gloriosa do reino. Para entrar no reino é necessário decisão total, apegar-se às seguranças, mesmo religiosas, que são falsas ou puras imitações, em troca da justiça do reino. É preferir bijuterias a uma pedra preciosa. A consumação do reino se realiza através do julgamento que separa os bons dos maus. Os que vivem a justiça anunciada por Jesus tomarão parte definitiva no reino. Os que não vivem serão excluídos para sempre. É preciso decidir desde já. As parábolas revelam o segredo de Deus para aqueles que têm fé. Por isso, o doutor da lei, que se torna discípulo de Jesus, é capaz de ver a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Em Jesus, tudo se renova e toma novo sentido. Os conterrâneos de Jesus colocam a questão sobre a origem da autoridade dele, admirados de seu ensinamento e poderes milagrosos. É impossível que Jesus, sendo um deles, tenha a autoridade de Deus. Por isso, eles o rejeitam. Essa rejeição não é acidental, é apenas mais uma prova de que Jesus é o enviado de Deus. De fato, todos os profetas do Antigo Testamento também foram rejeitados.